Ordalhas com veneno que mataram milhares, cristãos atirados de penhascos de 100 metros de altura, uma nobreza aterrorizada forçada a dançar até a morte. Estes são apenas alguns dos horrores atribuídos a uma das monarcas mais temidas e implacáveis que já viveram. Hoje revelamos a verdadeira história de Ranavalona e de Madagascar. Conhecida por seus súditos como a Rainha Cruel e pelos europeus como a Rainha Louca, um relato tão perturbador de sadismo e paranoia que muitos historiadores coloniais o consideraram exagerado, até que evidências modernas confirmaram grande parte de sua brutalidade sistemática. Mijaqli, que mais tarde dotaria o nome real de Ranavalona, nasceu por volta de 1794, filha de uma família nobre, mas não real, do povo marina no Planalto Central de Madagascar. Sua ascensão ao trono foi, em si mesma, um ato de ambição brutal. Quando o rei Radama-I, que a havia tomado como uma de suas 12 esposas, morreu inesperadamente em 1828, Ranavalona estava pronta para agir. Embora o rei tenha designado seu sobrinho Rakotobi como sucessor, ela tinha outros planos. Apoiada por duas figuras poderosas, o sacerdote-chefe Rainiaru e o comandante do exército Andrion Skitoena, Ranavalona escondeu a notícia da morte do rei por vários dias. Durante este tempo crucial, consolidou seu poder e assegurou a lealdade dos militares. Com a ajuda de seus aliados estratégicos, Ranavalona moveu-se rapidamente para neutralizar qualquer oposição. Quando finalmente anunciou publicamente a morte do rei Radama-I, o palácio já estava sob seu controle absoluto. Rakotobi, o herdeiro legítimo, foi silenciosamente eliminado. Relatos sugerem que foi envenenado ou assassinado de forma discreta, embora as versões divergentes sobre seu destino real apenas aumentem o clima de intriga em torno da ascensão de Ranavalona. Ao declarar-se rainha, Ranavalona não apenas rompeu com as expectativas da sucessão tradicional, ela desafiou todo o sistema dinástico marina. Era a primeira vez em séculos que uma mulher tomava o trono por iniciativa própria, não como regente ou viúva cerimonial. Sua coroação, longe de ser uma celebração pacífica, foi marcada por uma demonstração de força brutal. Muitos nobres que se opuseram ou mesmo hesitaram em apoiá-la foram sumariamente executados. O sangue escorria pelos degraus do Rova de Antananarivo, o Palácio Real, como prenúncio dos longos anos de terror que viriam, a purga dos cristãos e a guerra contra a influência estrangeira. Ranavalona viu com desconfiança crescente a influência europeia sobre o reino marina, especialmente após a intensa ocidentalização promovida por seu falecido marido, Radama e escolas cristãs, missões protestantes, contratos comerciais com ingleses e franceses. Tudo isso representava, aos olhos da nova rainha, uma ameaça à soberania e à cultura tradicional malgache. A resposta de Ranavalona foi rápida e implacável. Em 1835, ela emitiu um decreto real banindo a prática do cristianismo em toda Madagascar. Igrejas foram destruídas, missionários foram expulsos ou executados, e qualquer súdito encontrar com uma Bíblia poderia ser preso, torturado, em muitos casos, morto. Foi nesse contexto que surgiram as temidas ordalhas Patangena, um ritual macabro destinado a provar a inocência, a culpabilidade de alguém acusado de traição ou heresia. O acusado era forçado a ingerir uma mistura venenosa feita do fruto da árvore Tangena. Se vomitasse a substância e sobrevivesse, era considerado inocente. Se morresse, era culpa dos deuses. Estima-se que entre 2.000 e 3.000 pessoas morreram por ano durante os primeiros anos de reinado, só por causa desse método. Mesmo entre seus apoiadores, o medo se espalhava. Nobres de linhagens tradicionais foram executados por motivos frágeis ou fabricados, muitas vezes por causa de sonhos, presságios ou acusações anônimas. A rainha confiava em um intricado sistema de espionagem e delação, e sua corte se tornou um labirinto de traições e conspirações veladas. Uma corte de loucura e riqueza. Ao mesmo tempo em que aterrorizava seus súditos, Ranavalona cultivava uma corte luxuosa, profundamente ligada aos rituais ancestrais e aos símbolos do poder sagrado. Vestida com sedas vermelhas, adornada com ouro local e pedras preciosas, a rainha fazia questão de exibir sua riqueza e poder divino. Suas audiências públicas eram eventos teatrais, onde súditos se prostravam durante horas sob o sol, aguardando menores gestos de aprovação ou condenação. Entre as práticas mais notórias de sua corte estavam as danças punitivas, em que nobres acusados de deslealdade eram forçados a dançar sem parar, por horas ou até dias, até caírem mortos de exaustão, desidratação ou ataque cardíaco. Às vezes, essas execuções teatrais eram acompanhadas por cantos rituais e tambores, como forma de purificar o reino das energias malignas. Os europeus que conseguiram permanecer a Madagascar sob o reinado de Ranavalona viviam sob vigilância constante. Aqueles que ousavam contrariá-la eram sumariamente deportados ou executados, como o missionário britânico James Cameron, que conseguiu escapar por pouco depois de ser acusado de conspirar com convertidos cristãos. Sobrevivência e isolamento.
Apesar das táticas brutais, Ranavalona conseguiu manter a independência de Madagascar por mais de 3 décadas, durante um período de intensa expansão colonial na África. Enquanto grande parte do continente era invadido por potências europeias, Madagascar permanecia intransponível, governado com mão de ferro por uma mulher que recusava qualquer tratado, comércio desigual ou imposição cultural estrangeira. Seu reino tornou-se, na prática, uma fortaleza isolada. O comércio internacional foi severamente reduzido e muitos bens europeus considerados banais, como espelhos, canetas, livros ou roupas, passaram a ser vistos como artigos perigosos, contrabandeados à margem da lei. A economia local entrou em crise e surtos de fome atingiram regiões inteiras da ilha. Ainda assim, a lealdade forçada ao trono mantinha-se através do medo. Os filhos das elites eram tomados como reféns no Palácio Real, criados sob a tutela de Ranavalona para garantir a obediência de suas famílias. Qualquer sinal de dissidência era punido com crueldade exemplar. A lenta queda e o fim de um reinado de horror. Já idosa e acometida por acessos de paranoia cada vez mais intensos, Ranavalona começou a perder o controle de sua própria corte. Intrigas internas, conspirações silenciosas e alianças secretas começaram a minar seu poder. Seu filho, Rakoto, mais tarde conhecido como Radameyi, já simpatizava com ideias ocidentais e mantinha correspondência clandestina com diplomatas franceses. Em 1861, após 33 anos de reinado, Ranavalona morreu em circunstâncias cercadas de mistério. Alguns sugerem que foi envenenada por seus próprios ministros, temerosos de um colapso total do reino. Outros afirmam que simplesmente sucumbiu à velhice. Seu funeral foi, paradoxalmente, um espetáculo imenso. Mesmo odiada por muitos, ela ainda era temida. Milhares de pessoas foram obrigadas a assistir ao cortejo, vestidas de branco, sob ameaça de punição. Ao som de tambores ancestrais, o corpo de Ranavalona foi sepultado com rituais tradicionais e guardado em um túmulo sagrado, ainda hoje envolto em lendas e tabus. Após a morte de Ranavalonaí, o clima no Reino Merina foi de tensão velada. Muitos respiraram aliviados, mas também com cautela. A tirania deixara marcas profundas na população. Famílias destruídas, vilas dizimadas por fome e perseguições, e uma sociedade traumatizada por mais de 3 décadas de medo constante. No entanto, os ventos da mudança sopravam lentamente, e, com eles, o jovem príncipe herdeiro Rakoto assumiria o trono com o nome de Radameyi, determinado a desfazer o legado sombrio de sua mãe. A tentativa de abertura de Radameyi, educado em segredo por conselheiros simpatizantes dos europeus e influenciado por ideias iluministas, Radameyi tinha uma visão completamente diferente de seu reino. Ao ascender ao trono, em 1861, uma de suas primeiras decisões foi revogar os decretos de perseguição religiosa e estabelecer relações diplomáticas com países europeus. Missionários cristãos voltaram a Madagascar, escolas foram reabertas e o comércio internacional voltou a prosperar, ainda que timidamente. A atmosfera em Antananarivo mudou drasticamente. Onde antes havia execuções públicas e danças punitivas, agora surgiam debates filosóficos e ensaios de modernização. Muitos dos que haviam vivido no exílio retornaram, esperançosos que o novo rei traria uma era de reconciliação e progresso. O próprio Radama, em contraste com a severidade de Ranavalona, era descrito como gentil, carismático e até ingênuo por alguns cronistas estrangeiros. Mas sua tentativa de romper com o passado enfrentava obstáculos profundos. Os mesmos militares, sacerdotes e nobres que haviam sustentado Ranavalona e não estavam dispostos a perder seu poder e prestígio. Muitos viam o novo rei como fraco, manipulável, uma ameaça à ordem tradicional que os mantinha privilegiados. A conspiração logo começou a fermentar nos bastidores. O assassinato de Radameyi. Em 1863, apenas 2 anos após assumir o trono, Radameyi foi vítima de um golpe palaciano. Liderados por um dos principais generais do exército, Rainivrina Trinhônio, os conspiradores acusaram o rei de traição à cultura malgache. A uma noite fatídica, invadiram seus aposentos e o estrangularam com um lenço de seda, uma execução silenciosa, sem sangue, mas repleta de simbolismo. Por décadas, acreditou-se que Radameyi havia morrido naquela noite. No entanto, relatos posteriores, reforçados por tradições orais, afirmam que ele sobreviveu, foi mantido em cativeiro em uma prisão remota e viveu como um homem comum sob vigilância constante até sua morte definitiva anos depois. Essa possibilidade criou uma lenda duradoura em Madagascar, o Rei Escondido, que alimentou rumores de retorno e insurreição por muito tempo. Com a morte ou desaparecimento de Radameyi, o país mergulhou novamente em uma disputa acirrada pelo poder, marcada por regências instáveis e golpes sucessivos.
A abertura ao Ocidente foi estancada e a elite local voltou a adotar uma postura defensiva e desconfiada diante das potências coloniais. O eco de Ranavalona, entre o médio e o mito. Apesar dos esforços de apagamento de sua memória durante o curto reinado de Radama II, o nome de Ranavalona permaneceu presente, temido, amaldiçoado, mas também admirado por muitos como símbolo de resistência. Enquanto os europeus a descreviam como louca, sanguinária ou a Medeia de Madagascar, parte da população local via nela uma soberana feroz que, mesmo por meios cruéis, havia protegido a ilha da dominação estrangeira. Era a encarnação viva do Sampi, os amuletos sagrados que, segundo a crença marina, garantiam o equilíbrio espiritual do reino e protegiam a linhagem real contra as ameaças externas. Nas canções populares e nas lendas contadas pelos anciãos das colinas malgaches, Ranavalona passou a ocupar um lugar ambíguo, uma deusa de vingança, uma mãe cruel e uma guerreira protetora ao mesmo tempo. Seu nome ainda era sussurrado em rituais secretos, em cerimonias de possessão espiritual, e seu túmulo transformou-se em local de peregrinação, ora para pedir proteção, ora para amaldiçoar inimigos. A chegada do colonialismo e o fim do reino marina. Apesar da resistência de Ranavalona, o destino que ela tanto temeu não pôde ser evitado por seus sucessores. Em 1883, a França invadiu Madagascar, alegando proteger seus interesses comerciais e seus cidadãos. Após anos de conflitos armados, o Reino Marina foi finalmente conquistado e transformado em protetorado francês em 1896. A última monarca, Ranavalona II, descendente distante da Rainha Cruel, foi deposta e enviada ao exílio em Argel. Com isso, a monarquia malgache chegou ao fim e a ilha mergulhou em décadas de colonização brutal, exploração econômica e assimilação forçada. Ironicamente, muitos historiadores passaram a ver o reinado de Ranavalona I sob nova luz. Embora tirânico e sangrento, ele havia adiado por décadas o avanço do colonialismo europeu em Madagascar, algo que quase nenhum outro país africano conseguiu. Seu reinado cruel foi, para alguns estudiosos modernos, o último grito desesperado de uma civilização ancestral tentando preservar sua identidade diante do avanço implacável do mundo moderno. A reinterpretação pós-colonial de Ranavalona I, entre o mito e a memória histórica. Durante o século XX, com o avanço dos estudos pós-coloniais e a descolonização de diversas nações africanas, o nome de Ranavalona I voltou a emergir, desta vez sob outro olhar. Historiadores malgaches e africanos começaram a reavaliar a narrativa construída quase exclusivamente por missionários europeus, exploradores e diplomatas do século XIX, muitos dos quais escreviam a rainha como um misto de horror, racismo e escárnio. Autores como Solofo Randrianja e Pierre Larsson, por exemplo, destacam que boa parte das fontes europeias sobre a Ranavalona são carregadas de conceitos raciais e de uma visão civilizatória eurocêntrica. Muitos dos relatos descrevem cenas grotescas, como danças até a morte, execuções em massa ou banhos de sangue nos corredores do palácio, foram escritos por testemunhas indiretas ou reproduzidos de forma sensacionalista em jornais britânicos e franceses. Segundo essa perspectiva, Ranavalona foi vítima de uma construção simbólica do outro bárbaro, uma figura útil para justificar a missão colonial francesa posterior. Ao pintar a rainha como louca, cruel e irracional, os europeus criaram um pretexto moral para salvar Madagascar da tirania. A violência de seu governo, embora real em muitos aspectos, passou a ser questionada quanto à sua escala, contexto e motivação. Resistência cultural ou tirania? Os dois rostos da rainha. Ranavalona representa um paradoxo. Ela foi, ao mesmo tempo, uma das governantes mais autoritárias da história de África e uma das mais determinadas a preservar a soberania de seu povo. Se por um lado ela promoveu perseguições religiosas, execuções extrajudiciais e métodos brutais de controle, por outro, foi uma estadista astuta que compreendeu, de forma instintiva ou estratégica, o perigo representado pela dominação cultural estrangeira. Ela aboliu escolas missionárias, mas promoveu a educação tradicional marina. Reprimiu a cristianização, mas fortaleceu ritos ancestrais e revalorizou o Sampi, os amuletos protetores que funcionavam também como símbolos de unidade étnica e mística. Interrompeu o comércio com potências estrangeiras, mas fomentou a produção artesanal e a exploração de recursos locais para manter a economia autónoma. Nas palavras da historiadora africana Dória Miala, Ranavalona foi cruel. Sim, mas ela foi cruel com um propósito. Não por loucura, mas por estratégia. Ela compreendia que o que os europeus traziam não era apenas fé ou mercadoria, era submissão disfarçada. E escolheu o medo como escudo para proteger sua ilha. O lugar de Ranavalona na identidade malgache contemporânea. Hoje, a Madagascar, a figura de Ranavalona e continua a provocar debates intensos. Há escolas que ensinam sua história como símbolo de resistência e independência. Monumentos e estátuas de outras rainhas marinas,
como Ranavalona I, foram erguidos a Antananarivo, mas Ranavalona I permanece uma sombra monumental, não oficialmente homenageada, mas jamais esquecida. Nos mercados populares, sua imagem aparece discretamente em talismãs, retratada como uma mulher de feições duras, coroa de espinhos e olhos de fogo. Em canções de músicos locais, especialmente nos gêneros tradicionais como o Iragazi, ela é ora invocada como espírito de proteção, ora como aviso que poder desmedido pode causar. Na literatura, autores malgaches modernos como Jean-Luc Harimanana e Michel Rakotozan exploraram sua figura em romances e peças de teatro, geralmente com um tom ambivalente. Uma mulher que amou seu povo a ponto de oprimi-lo, uma mãe da pátria que virou algoz dos próprios filhos. Nos estudos acadêmicos, há uma crescente tentativa de descolonizar a memória de Ranavalona, integrando sua política aos desafios concretos do século XIX, resistir ao colonialismo, manter a unidade interna de um reino diverso e complexo e enfrentar uma modernidade imposta de fora, sem diálogo. O legado histórico de uma rainha imortal. Em última análise, Ranavalona encarna a tensão entre identidade e sobrevivência, entre soberania e opressão, entre tradição e brutalidade. Sua história serve como espelho do século XIX africano, um tempo em que reinos inteiros lutavam para preservar suas culturas diante de um mundo cada vez mais dominado por impérios europeus sedentes por terra, recursos e almas convertidas. Seus métodos foram excessivos e muitas vezes monstruosos, mas a motivação que os sustentava, a preservação de uma civilização diante do colapso, oferece uma chave interpretativa que vai além do julgamento moral. Ranavalona e não pode ser lida apenas como vilã ou heroína. Ela foi, acima de tudo, uma força histórica, um corpo político armado com medo, fé e convicção. Uma mulher que ousou reinar em um mundo onde esperava que ela obedecesse, que escolheu o isolamento quando todos queriam alianças e que, com sangue e fogo, deixou sua marca na alma de uma nação insular. Ranavalona permanece como uma das figuras mais controversas da história africana, rainha tirânica para uns, guardiã da soberania malgache para outros. Seu reinado, marcado por crueldade e resistência, desafia visões simplistas de heroísmo ou vilania. Foi uma mulher que enfrentou o avanço colonial com métodos brutais, mas convicta de proteger sua terra e tradições. Sua memória, entre o mito e a realidade, ecoa ainda hoje nos debates sobre identidade, poder e liberdade. Ranavalona não foi apenas uma rainha cruel. Foi o reflexo de um mundo em choque, onde sobreviver exigia escolhas impiedosas.